Eu vou convidar a Gisele para a gente continuar esse assunto sobre vendas. A Gisele é minha aluna. A Gisele é minha mentorada e é aluna do programa Eu e Minha Casa Organizada. Eu peguei ela de surpresa porque a gente estava agora numa mentoria. E eu vou pedir para ela contar para vocês o nível de dificuldade que essa mulher tinha. E eu vou ser muito sincera e eu não vou ser modesta. O nível de dificuldade que ela tinha só para receber pela obra que ela faz. O nível de dificuldade que essa mulher tinha em relação a dinheiro, em merecer receber um dinheiro, era gigantesco. Eu não vou dar o spoiler, eu vou deixar ela contar como que tem sido o último ano dela. Ela entrou no programa, ela não me dava atenção, até o dia que, né, acordou para a vida, entrou nas aulas e começou a praticar. Ou seja, o programa Eu e Minha Casa Organizada não é um cursinho que você entra e tem as aulas gravadas e tá tudo certo, fez, não fez, não fez. Como que foi para você comprar o programa Eu e Minha Casa Organizada, encostar ele e o que aconteceu depois que você levou a sério? Gente, prazer, né? Bom dia, eu sou a Gisele, moro em Senador Canedo, né, no estado de Goiás. Eu era uma pessoa perdida nessa questão, na questão de mim mesmo. Às vezes a Marjorie trabalha muito a questão do quem sou eu, né? E realmente é impossível você ir para qualquer lugar se você não sabe quem você é. Senão você não sabe, se você não consegue identificar onde você está. Se você não sabe quem você é, onde você está, como criatura que você vai saber para onde você vai? É impossível, né? Então, É verdade. praticamente foi isso que ela me fez ver. E como que eu fui enxergar isso? Quando eu percebi, quando Deus falou comigo aqui em casa, que não adiantava nada o conhecimento que eu tinha sem prática. E foi quando eu orei, eu falei, Senhor, então me mostra como fazer, porque eu vou seguir tudo bonitinho. Eu vou fazer direitinho, eu quero transformação na minha vida, eu não quero mais ficar do jeito que eu tô. Eu não aceito mais essa vida, eu não aguento mais pregar transformação na vida dos outros, ver a palavra fluindo na vida dos outros e na minha casa continuar dessa maneira. Né? Então foi quando eu tomei uma posição. Então tudo começou quando eu me posicionei. E a primeira coisa que Deus fez foi me abrir a mente, né? Do programa Eu e Minha Casa Organizada. E eu fui perceber que eu estava nele e não estava praticando nada. E lá fala como voltar para casa, né, gente? É o que eu precisava no momento, saber como voltar. E foi quando eu entrei no programa, literalmente, e comecei a participar ali, acompanhar as videoaulas. Até então, eu seguia as aulas e ia praticando. E aí eu não sabia, né, na minha ignorância, que eu podia falar com a Marjorie pessoalmente, dentro da plataforma. Gente, isso é um diferencial incrível, porque toda plataforma, quando você entra, você simplesmente entra. Você descobre lá com as ferramentas, as aulas já estão gravadas. E a Marjorie não. Além de você entrar, ter o material todo lá gravado, você ainda tem a mentoria dela, que ela te auxilia, ela te ajuda a destrinchar aquilo que você está com dificuldade. Gente, isso não tem preço. Não tem preço. E aí, quando foi um dia eu falando com ela aqui, né? E aí ela falou assim, uai, entra lá na plataforma. Ela não sabia que eu estava na plataforma e eu não sabia que eu tinha acesso à mentoria dela. Pensa, a descoberta que foi, né? Aí ela me chamou. E ela falou assim, Gisele, eu não acredito que você está na plataforma e você nunca me chamou. Eu falei, só eu nem sabia. Mas na verdade ela sempre fala, mas eu não sei o que aconteceu. Eu só sei que na minha mente eu não entendia. Que esse chamar era chamar no WhatsApp, que eu tinha acesso a ela, né? E aí eu comecei a fazer, gente. E aí foi quando a Marjorie, ela foi para minha casa. E ela passou, a gente passou uma semana junto, não foi? Mais uma semana? Foi uma semana. Foi uma 2 semanas, semana. na verdade, né? Foram 10 dias. É, isso mesmo. Então, assim, gente, a partir dali a minha vida começou a mudar literalmente. Por quê? Porque eu comecei a praticar aquilo que eu estava aprendendo. E a questão do Minha Casa Organizada, quando você entende a profundidade que é, você não quer ficar sem. Hoje eu vejo amigas perdidas igual eu estava, desesperadas, sem direção, literalmente. E não tem coragem de investir em si, porque acha que está jogando dinheiro fora. Por quê? Porque ela não sabe o valor que ela tem. Se você sabe o valor que você tem, você não vai ter medo de pagar nada. Ah, mas eu não tenho condição. É o que a Marja sempre fala. Gente, se eu for no X-salada, quanto que eu gasto no X-salada? Eu com a minha família no X-salada, eu gasto R$ 60. Entende? 2 vezes que você deixa de ir no X-salada, entende? Você paga, às vezes, alguma coisa para você fazer para você.
para você investir em você em conhecimento. Quando você investe em conhecimento, não é dinheiro jogado fora, gente. Você tem retribuição, você cresce como pessoa. E quando você cresce como pessoa, a sua casa cresce, os seus filhos crescem, o seu esposo cresce. O meio que você está cresce, a sua vida, o ambiente. Não é só você que é transformado. O ambiente que você está é transformado. Então, a gente não pode ter medo de investir na gente. Então, hoje eu fico assim, gente, como é que eu tinha esse pensamento pequeno de achar que eu não tinha, que eu não podia, ai, que o dinheiro é problema? Que problema? Sabe por que que não é problema? Porque toda vez que a gente quer comprar uma coisa, você sacrifica, você fecha a boca, você tira do num tempo pra você comprar aquilo que você tá com vontade. Não é? É verdade. E às vezes a gente pensa que investir no emocional, investir na casa. Ah, gente, mas a casa, o que que é a casa? Gente, a casa é tudo. Uma pessoa, um ministério, eu falo de mim, que eu sou pregadora da palavra. A minha casa, eu sobrevivia quando a minha casa estava de perna pro ar. Entende? Eu não sabia como fazer. Era porque eu queria, porque era relaxada? Não, eu fui taxada de relaxada, fui rotulada de sem compromisso com a casa, que não amava os filhos, não amava o marido, que era aquela mulher que deixava a casa de qualquer maneira para fazer a obra, cuidava fora e deixava a casa. E que adiantar ganhar o mundo inteiro e perder a sua casa? Eu levava isso. Mas ninguém nunca procurou saber o que passava dentro de mim e para mim me ajudar a me descobrir que eu estava perdida em mim mesma. Entende? Então, isso tudo só aconteceu o dia que eu encontrei com a Marjorie. Porque ela me ensinou a olhar para mim e a me ver aonde que eu tinha me perdido. E quando eu descobri onde eu tinha me perdido, foi onde eu comecei ali, a pequenos passos, né? Silente. Quando eu comecei a pequenos passos, um passo de cada vez, a resolver minha vida. Então, assim, hoje, no ministério, eu tento ajudar os outros irmãos, né? Principalmente no ministério infantil. Aí, assim, a se encontrarem também, sabe? A entender o que é propósito, a entender para onde está indo, a como fazer, a ser detalhista, sim, se preocupar com os detalhes, sabe? Não aquela preocupação de você perder a cabeça, mas aquela preocupação de não deixar nada passar batido, para não ficar distraído com pequenas coisas e deixar passar aquilo que é importante, foi o que a gente viu hoje, né, Márcia? Então, às vezes a gente se distrai ali por falta de vigilância com as pequenas coisas, e você não vê o que a vida está passando por você. Você não vê aonde você está falhando com o marido, você não vê onde você está falhando com os filhos, você não vê aonde você está falhando como ser humano. E por você se estar distraído ali com outras coisas, você não se identifica e não consegue romper em nenhuma área da sua vida. Então, você vê, tudo isso foi no Eu Minha Casa Organizada. Nós ficamos quase 3 horas, né? A nossa mentoria hoje foi quase 3 horas. A Gisele teve uma época que ela tinha que entrar na mentoria às 6 horas da manhã, porque ela tem criança pequena, vocês estão vendo. E aí, para a gente conversar naquele momento, não dava para ter interrupção. Então, a gente entrava às 6 horas da manhã. Eu não sei qual das duas estava com mais sono, né? Mas a gente entrava, fazia, e ela se dispôs realmente a lutar pela transformação dela. Conta hoje, Gisele, por que valeu a pena a gente ficar quase 3 horas na sua mentoria, e hoje, que você já está há tanto tempo, tanta coisa foi transformada, mas hoje, o que fez sentido para você? Por que vale a pena essa mentoria e estar aqui? E assim, por que é tão importante esses encontros? Porque cada encontro que eu passo com a Marja, eu saio de lá com um pensamento transformado, literalmente, sabe? É um momento, assim, de abertura, onde a gente conversa e expõe coisas que eu não tenho coragem de contar para outra pessoa, só para ela. E através de eu conseguir colocar para ela aquilo que ninguém mais consegue ver, Deus usa ela para me ajudar, entende? Mostrando o caminho. E, na verdade, o psicólogo da Terra, ele faz isso, né? Ele é pago para isso. Mas se eu falar para vocês que eu não tenho coragem de pagar um psicólogo da Terra para mim ir, eu falo isso eu, Gisele. Entendeu? Para mim, me abrir, eu tenho essa limitação como psicólogo. Mas eu sinto que a Marjorie comigo é como se fosse essa pessoa. E eu tenho a confiança nela plena, porque eu sei que ela tem a mesma fé que eu. Entende? Então, isso me dá uma confiança maior e um valor maior na seriedade. Não que os outros profissionais não sejam sérios, todos são, gente. Cada um tem uma seriedade dentro daquilo que foi chamado, né? Mas eu falo isso do trabalho do que eu conheço dela, né? Então, assim, hoje essas 3 horas que a gente passou junto, gente, eu já saí dali cheio de projetos, né, para colocar em prática. Os projetos que eu já estou caminhando nele, eu já
já estou aqui, gente, o que que eu vou... já tenho os próximos passos, o que que eu vou fazer essa semana, na minha casa, na minha igreja, no meu ministério mesmo, né? E tudo. Então, assim, não dá para explicar, não. Vocês têm que viver, gente, porque é revelador mesmo. E por conta do quê? Das ferramentas que ela se capacitou e se preparou para nos ajudar. Uma coisa, Marjorie, que um dia a Marjorie me perguntou o que era a venda. E eu falei assim, a venda, para mim, é o resultado de um trabalho. Né? É tudo, eu me esforcei, então aqui o resultado para mim final vai ser a venda feita. Ela, ok, tudo bem, não está errado, mas você sabia que tudo é venda? Eu, como assim tudo é venda, Marjorie? Aí ela falou assim, uai, quando você, o uai do mineiro, né, do goiano, quando você, quando você passa a imagem para alguém, não é vendo o ser humano como um produto, tá, gente? Mas querendo ou não, a maneira mais real da gente ver realmente é. Eu lembrei de um estudo que o meu esposo teve em marketing, né? O patrão dele contratou uma psicóloga especialista em marketing para trabalhar o marketing com eles, né? O marketing dos funcionários, do gerente, a postura de cada um, qual o posicionamento que eles tinham que ter na empresa. E eu falando com a Marcia, eu lembrei disso. E ali, naquela hora que ela falou sobre vendas, a imagem que eu passava para o outro era uma venda, eu me lembrei desse estudo que tinha lá. E realmente fala a maneira como você se veste, a maneira como você fala, a maneira como você se comporta, a maneira como você se posiciona diante de uma situação demonstra o que realmente você está vendendo, a sua imagem. Então, querendo ou não, as pessoas estão comprando a sua imagem a todo momento. Vamos supor, se eu não sei fazer uma venda, se eu não sei me posicionar diante de uma situação ou de qualquer da vida, gente, eu não vou passar credibilidade naquilo que eu faço para quem me ouve. Como que aquela pessoa vai aceitar qualquer coisa que vem de mim se ela não confia em mim? Se ela não sente segurança no meu falar, se ela não sente segurança naquilo que eu estou transmitindo. Então, a venda é a imagem que você passa. Então, isso eu aprendi, eu levei para a minha vida, realmente. Porque não é no sentido, no sentido figurado mesmo, né? De trazendo o posicionamento, a maneira como eu me porto diante das situações. E hoje eu consigo, por essa visão, eu tenho mais facilidade de oferecer alguma coisa para alguém, né? Essa barreira caiu, graças a Deus. Porque eu vou falar uma coisa para você, eu falo para as meninas. A gente está dizendo, quando você conhece alguma coisa boa para você e nova, você quer que todo mundo descubra aquilo também, gente. E aonde eu chego, com as pessoas que eu chego, eu falo, gente, minha casa organizada, pelo amor de Deus, faz alguma coisa, vai lá que ela te ajuda, ela me ajuda, ela vai te ajudar. E muitas meninas ficam com dó de pagar, ficam com medo, é muito dinheiro. Gente, não é nada, não é muito dinheiro. Sabe o que é quanto custa viver no caos, né? Isso que eu ia falar. Quanto custa para você ficar da maneira que você está, sem direção, sem você conseguir fazer nada, romper espiritualmente, ministerialmente, porque eu vou falar uma coisa para você. Tudo começa em casa. A Marjorie, é a fala dela, mas eu falo para ela que eu peguei para mim. Não tem jeito de tirar. Colou. Por quê? Porque é impossível um ser humano ele ser feliz em qualquer área da vida se ele não tiver uma paz em casa. Se ele não tiver um convívio em casa. Por que o inimigo ele quer acabar com as famílias? A primeira área que ele vai é no casamento. Porque ele sabe que se ele abala o casamento ali, ele mexe na estrutura dos filhos, ele mexe na estrutura sentimental do casal, e ele sabe que nenhum dos dois vai romper, nem profissionalmente, ele não vai conseguir, porque eles estão tudo abalando. Entende? Então, é o quê? Em casa. Se eu não tenho um ambiente confortável na minha casa, se eu não tenho uma estrutura na minha casa, se eu não consigo conciliar o meu trabalho com a minha casa e com o meu ministério, como que eu vou romper em alguma hora? Eu vou ficar sempre começando e parando. Tudo que eu começo, eu paro na metade. Porque eu estou perdida. Se você está aqui me ouvindo e você é assim, você começa e para, tudo começa e para, você precisa voltar para casa, literalmente. Porque isso foi o que aconteceu comigo. Uma coisa importante no programa Eu e Minha Casa Organizada, que a Gisele comentou ali, é que você pode me chamar para a gente organizar as coisas da casa. E eu vou deixar a Gisele contar como que foi para ela quando a gente começou pela casa. Não é fácil para quem é mulher passar pelo seu orgulho
e falasse, não, eu realmente preciso de ajuda. Eu realmente não estou no controle da minha casa. Só que qual que é o resultado de você passar por cima disso e da vergonha? Porque tem uma amiga minha que quando ela entrou no programa, ela entrou escondido do marido. Porque quando ela falou de comprar, ela não soube vender o produto. E ele olhou bem para ela e falou assim: ah, você quer aprender a limpar a casa? Vai lá que minha mãe te ensina. A vida inteira minha mãe limpou casa, cuidou de filho e ela te ensina. Pensa se eu ouvir isso. Não é fácil. Aí mesmo assim, devido a outros módulos, né, que tem, quando você entra no checkout do programa, tem assim, sobre o produto e do lado tem o conteúdo. Quando ela olhou o conteúdo, que ela viu todas as aulas que tinham lá, e na época que ela entrou nem tinham todas que tem hoje, ela falou, nossa, mas eu preciso disso. E ela comprou. Sabe o que ela fez para comprar? Ela fez pano de prato, vendeu, recebeu e pagou o programa. Porque o dinheiro do artesanato dela era só dela, né? O marido não precisava saber com o que ela gastava. Ela gastava fazendo unha, fazendo outras coisas, e aí ela economizou, foi lá e comprou, entrou. Então fala para eles, Gisele, o que é você levar uma pessoa para casa? Na época a gente não era amiga, né? A gente ficou amiga, foi no processo. Mas levar uma pessoa para casa e ter que admitir que você não dava conta daquilo e que era uma coisa que naturalmente parece que os outros tudo dá conta. E a gente demora, né, para pedir ajuda. Eu também pedi ajuda, tá, gente? Na minha época, no meu processo. Conta aí, Gisele. Eu vou falar uma coisa para você. Você foi no ponto, né, Márcia? Porque é assim, eu acredito que o que eu senti é o que todas as mulheres sentem. Eu posso dizer todas assim que estão no caos e não confessam. Porque você tem que chegar alguém para pedir ajuda, você tem que realmente descer, você tem que se humilhar, você tem que dar o braço a torcer e reconhecer que você não é super mulher, que você precisa de ajuda no momento, né? E eu, naquele momento, eu não deixava ninguém vir aqui para casa me ajudar, porque eu sabia que ia ver o caos que tava, sabe? E eu lembro que um dia uma amiga entrou aqui e falou assim, nossa, Gisele, a sua casa precisa de uma mulher. Eu entrei aqui dentro, eu senti um vazio tão grande, sabe? É como se não tivesse mulher nessa casa. Aquilo ali me doeu, sabe? Então, assim, eu falei, Senhor, realmente, eu preciso de ajuda. Eu confessei para mim. Só que só quando as coisas estavam realmente instaladas, sabe? Quando as coisas ficaram realmente fora de controle, foi que eu realmente tive coragem de pedir ajuda, porque eu não queria mais viver daquela maneira, né? Foi quando, então, a Marjorie veio. Mas para mim, gente, aquela semana não foi fácil. Primeiro, porque eu tive que romper, né? Com o meu orgulho, com meu sentimento de vergonha, com o meu sentimento de fracasso. Nossa, eu fracassei como mulher, eu fracassei como esposa. Porque eu voltar para casa, para mim, era ver o tamanho do meu fracasso. E eu lá fora, fazendo a obra, eu me via que lá fora eu estava conquistando. Só que quando eu olhava para casa, eu olhava para o meu eu olhava que eu tinha fracassado sim como esposa. Aí o que acontece? Eu fui e resolvi. Foi quando ela veio, eu tive que engolir todo o o meu orgulho. Né? E eu me senti humilhada, gente, porque voltar para minha casa é ver onde eu tinha fracassado. E eu vi que eu tinha fracassado como esposa, eu vi que eu tinha fracassado como mãe, né? E eu falei, Senhor, e tanto é que eu me sentia fracassada nessas áreas, que eu não me via como uma mulher virtuosa, que a Bíblia diz que eu sou. Eu não me via. Por quê? Porque eu tinha fracassado nessas duas áreas. E eu não sabia como corrigir isso. Então, quando eu voltei para casa, eu me deparei com o caos e eu agora não tem como eu fugir mais. Agora, ou eu resolvo, ele vai continuar. E aí foi quando a Marjorie veio. Então, assim, ela aguentou uma mulher que só reclamava. Ela aguentou uma mulher que falava assim, eu não dou conta, eu não sei fazer. Eu não tenho fazer, eu tenho que comprar isso e isso para poder arrumar isso aqui. Ela tem que comprar? O que você tem em sua casa? E aí eu falava assim, eu tenho madeira, eu tenho tijolo. Ela falou assim, então você precisa de quê? De uma prateleira? Então vai lá, pega os tijolos, coloca ali na prateleira, na parede, vamos fazer a prateleira. E eu falei assim, sério? Nossa, eu nunca tinha pensado nisso. E ali nós começamos a criar. Nós fizemos biblioteca, nós fizemos penteadeira estante, né, para guardar meus livros. E fiz o cantinho do artesanato. E aí eu fiquei assim, gente, eu tinha tudo isso aqui em casa e eu nunca pensei nisso, que eu podia recriar com o que eu tenho. O cantinho da oração. O cantinho da oração que eu sempre sonhei de ter, gente, eu não tinha como fazer, né? Eu orava em qualquer lugar, era canto. Agora não, agora eu tenho meu quartinho da oração, sabe?
aonde as coisas que estavam lá foram todas lá pro fundo, arrumei um lugar, e eu tenho um lugar separado de eu buscar Deus. Então, assim, foram coisas que eu fui descobrindo que eram possíveis, independente das circunstâncias. E eu fui ver que, na verdade, quem colocava impedimento para poder colocar a casa em ordem era eu mesma, né? Com meu orgulho, né? Com a minha falta de humildade de descer, né? E por isso que eu falo para você que está me assistindo, não tenha medo de pedir socorro, gente. Por que tantas pessoas suicidam? Por que tantas pessoas tiram a sua vida? Porque elas não abrem o coração para contar para alguém o que está se passando dentro dela, o caos que está dentro dela. Se ela chegar para alguém conversar e falar assim, olha, eu não estou aguentando esse sentimento, eu tenho certeza que Deus vai preparar alguém para te ajudar, desde que você chegue na pessoa certa, é claro, né? Busca alguém que é espiritual, busca alguém, ou um psicólogo, ou busca alguém que é espiritual, que esteja realmente ali, que você veja que tem que tem algo de Deus para te acrescentar, e se abra com essa pessoa, conte o caos que está e peça ajuda. Só que eu vou falar uma coisa para você. Só peça ajuda se você realmente estiver disposto a pagar o preço para mudar. Porque tem um preço. Tem um preço. Não adianta, você chega aqui, desabafa, conta todo o desespero que você tá, e aí eu vou te mostrar o caminho e você não dá um passo para mudar. Você não se levanta, você não tem atitude. Vontade sem atitude, gente, não tem transformação. Eu só tenho transformação na minha vida se eu agir. Foi o que ela fez. Ela veio para minha casa. E ali, naquela semana, ela sabe contar. Porque os primeiros dias não foi fácil. Eu começava, parava. A angústia bateu, porque o diabo não quer a tua casa limpa. Quem gosta de limpeza é Deus, né? Então, quem se instala no meio do caos, da bagunça, da confusão, é o inimigo. Então, espiritualmente, pode ter até alguém que não creia, né? Mas eu creio que o inimigo, ele age no meio da desordem. E quando as coisas começam a voltar para o lugar, quem está ali, quem é Deus, quem vai direcionar, quem vai ter liberdade de abrir o caminho é Deus. Para ele pode tudo. E eu tenho que abrir esse caminho deixando ele trabalhar. E eu só faço isso quando eu me posiciono, né? Então eu comecei a fazer, e ali eu me angustiava. E eu falava assim, Jesus, mas é porque o diabo sabia. Gente, eu me alegro tanto com isso. Foi um tapa na cara do cão. Foi um tapa, por quê? Gente, como eu me alegro! Naquele dia, como se o senhor falasse assim, minha filha, tu lembrou agora que tu tem autoridade para pisar na cabeça de serpente e escorpião? É hoje que tu pisa. Eu pisei na cabeça dele na minha casa, o dia que eu me posicionei, sabe? Porque eu lembro que eu começava a arrumar as coisas, eu me angustiava, eu começava a chorar, e eu falava, Margera, eu não dou conta mais. Eu não dou conta. Aí ela falava assim, para tudo e vamos orar. Para tudo e vamos orar. Aí nós parava, orava, e ali Deus me fortalecia e eu continuava. Aí, como sempre, eu estava rompendo. Só um detalhe, gente. Isso na época era mais ou menos assim, porque a gente tinha 10 dias para fazer, né? Era 2 semanas, mas dá 10 dias corridos. E isso porque, assim, o prazo apertado, eu não consigo, eu não vou fazer, eu tô cansada, porque vai chegar a visita, e tudo era muito difícil, muito difícil. Aí a gente orava, né, dava aquela animada, assim, de alma mesmo. A gente ficava até 2, 3 horas da manhã, sabe? Até fazer aquilo para poder vencer os 10 dias. Para colocar a casa em ordem. Então, assim, não foi simplesmente uma casa em ordem. Gente, eu voltei para o lugar. Porque quando eu olhei para o final, assim, é claro que esse processo nunca acaba. Se você não fazer a manutenção, tudo volta ao mesmo estágio, né? Existem coisas, né? A casa não está perfeita. Gente, eu sou um ser humano normal, igual qualquer outro, né? Se você vier aqui, ela não está uma capa de revista, que nem diz a Marjorie, né? Mas dá para você viver dentro dela, né? E cada dia eu faço alguma coisa, o que não deu para fazer tá tudo bem, eu faço amanhã. E eu tô cumprindo meu ministério e não tô desesperada mais com casa. Só que a minha casa também não me tira o fôlego, não me impede de cumprir minha missão lá fora. Não me impede. Por quê? Porque hoje já tá equilibrado, né? Ainda tem coisas para ser feitas? Tem. Todo dia tem. É a questão do cuidar da manutenção. Minha casa organizada, não ensina só você colocar a casa em ordem. Ela ensina você a ter uma manutenção para que não saia de desordem de novo. Isso é muito importante em tudo que você for fazer na vida. Né? Achou o caminho? Agora, ótimo. Vigia e se policia para você não deixar voltar tudo do jeito que estava. Né? Isso é a marcha que vai fazer? Não, quem vai fazer é eu e você.
na nossa prática diária. Isso nenhum ser humano na Terra, irmã, vai fazer por nós. Quem vai fazer somos nós. Se você mesmo não tiver compromisso com você, de começar e terminar, se você não tiver compromisso, responsabilidade com você, de se comprometer com aquilo que você está fazendo, você pode pagar 10 mil reais para o melhor profissional da Terra, que não vai resolver. Porque começa dentro de você o posicionamento, é você. Então, ó, se você tem a força de vontade, já é o primeiro passo para você adquirir, né? Depois eu vou lá, pago. É a ação, a primeira ação que eu preciso. Mas pagar só resolve? Não. O meu posicionamento, não, eu paguei, agora eu vou cumprir cada etapa porque eu quero romper. Então você vai viver aquilo a cada dia e vai fazer o quê? Não vai deixar cair aquele hábito da sua vida, você vai manter. Simplesmente assim. Gente, você vai conseguir para a vida. É engraçado porque quando eu comecei o meu trabalho como personal organizer, e daí logo em seguida eu já comecei o trabalho de personal organizer online, né? Eu não sabia vender o trabalho. Eu sabia fazer o trabalho, mas eu não sabia e eu não achava que eu merecia receber por ele. Então eu fazia, por exemplo, esses 15 dias a R$100 na época. E foi muito interessante, porque quando hoje eu trabalho vendas, quando hoje eu destravo as minhas alunas de vender os produtos que elas vendem, tem umas que falam assim para mim, nossa, Márcia, você parece Mary Kay. Porque o trabalho da Mary Kay para destravar a venda é tremendo, né? É muito bom. Muito bom. Eu falo, não é que eu pareço Mary Kay, é porque são princípios, e os princípios são bíblicos. E o princípio da Mary Kay também é bíblico. Então, por isso que parece que a gente está falando a mesma coisa. E eu nem vendo Mary Kay, gente. Eu nem sequer faço Mary Kay. Mas eu tenho alunas que fazem, e elas estão travadas na venda. E eu já passei por isso que eu sei exatamente o que é você dizer que não sabe vender. E o tempo todo você está vendendo. Porque eu fazia isso. Nessa época de personal organizer, eu sabia perfeitamente vender. Aliás, organizar. Eu sabia fazer esse trabalho de ir lá na casa da pessoa e a gente colocar tudo em ordem. E era muito engraçado que a Gisele, todo dia, gente, parecia brincadeira, mas todo dia ela batia a palminha e fazia assim, ai, como que eu não pensei nisso antes? Como que eu não pensei nisso antes? Aí fazia, a alegria dela assim, né, me contagiava, a gente voltava no outro dia e ela batia palminha mesmo, ela fazia assim, ai, como é que eu não pensei nisso antes? Como é que eu não pensei nisso antes? Eu vou falar uma coisa, porque ela mandou foto e na época ela permitiu que eu postasse, então eu vou contar, porque pode ser que ela não lembre. O sofá dela, o marido dela comprou um sofá grande e confortável, e a sala dela é grande, cabe o sofá. Mas o sofá chegou e ela colocou esse sofá na sala. Simples assim. Quando a gente chegou na sala para organizar, eu fiquei olhando, eu falei assim, mas Gisele, essa porta não abre por quê? Ah, minha irmã, meu marido comprou esse sofá desse tamanho e agora não tem onde colocar. Misericórdia. Eu falei, então vamos fazer assim. Aí nós remanejamos e organizamos um espaço. E, de novo, ela batia palminha, porque daí a porta da sala abriu, né? E ela batia palminha e fazia assim, por que eu não pensei nisso antes? Por que eu não pensei nisso antes? Mas não é porque ela não sabia da possibilidade de pôr em outra parede. Não é isso, gente. Todo mundo pode fazer isso. Mas ela estava tão perdida naquela época que coisa simples era desafiador. Verdade. E aí, quando a gente fez isso, gente, é uma coisa muito simples. Para você que está ouvindo eu falar agora. Porque não era simples para ela. Talvez você não tenha ainda encontrado um jeito da sua lavanderia ficar funcional. E para você a lavanderia é um desafio. Se você conversar com a Gisele hoje, pode ser que ela olhe para você e fale assim, não, minha irmã, é só você pegar aqui, fazer assim, passar para cá e pronto. A lavanderia fica funcional. É porque na hora que a gente está na dor, na hora que a gente está no problema, a gente não consegue enxergar a solução. E para quem é cristão, a gente tem uma palavra na Bíblia que é a mulher ali de Abraão, quando ela é mandada embora, né? Ela está sentada no poço e ela vai morrer de sede. Ia morrer ela e o filho de sede sentada do lado do poço. Talvez a solução do que você precisa para você encontrar quem é você,
O que você pode fazer para vender e realmente receber um valor por isso e mudar a sua história financeira? Você pode estar sentado do lado da solução e não está vendo. Percebe? Então, assim, não é que eu sou a solução. Quando você está ali, sentada no poço, tem gente que está sentada em cima do poço. Tem gente que já comprou o curso que precisa e não conseguiu colocar em prática. Tem gente que já comprou, por exemplo, o FNO e não consegue vender na internet. E aí fala assim, ah, isso não é para mim. Sério? Mesmo que não seja para você. As ferramentas que tem no FNO, elas são para você aprender a vender qualquer coisa na face da terra, em qualquer lugar, seja presencial ou online. Se você ainda não está conseguindo isso, me chama que eu te mostro. Marjorie, você não tem medo de falar me chama que eu te mostro? Não. Não tem. Por quê? Já fazem 4 anos que eu faço o que eu faço. E nesse ano agora, nesse ano que nós estamos de 2020, eu realmente adquiri e eu investi em ferramentas que eu mostro para você, que você pode fazer entrevista com outras pessoas que elas não vão dar o resultado que eu dou. Lembra que eu falei? Quando você vai buscar um emprego, você tem que provar para aquela pessoa que está te entrevistando que você soluciona o problema delas. Quando eu falo no meu programa, e eu falo ele aqui na internet, falo quando eu faço um DDD gratuito, quando eu falo do meu programa, eu garanto para você que eu te ajudo a solucionar o seu problema. Mas eu tenho uma condição para isso. Se você é mulher, para você solucionar o seu problema, você tem que voltar para casa. Você tem que encontrar o seu lugar, saber quem é você, e aí sim a solução do seu problema chega. Marjorie, eu não nasci para ser dona de casa. Eu não nasci para ser faxineira. Eu não nasci para ser empregada dos outros. Sério? Se você não nasceu para ser dona, você nasceu para quê? Como mulher. Percebe? E a Gisele, na época, ela falava assim para mim, não, minha irmã, eu fui chamada para pregar a palavra de Deus pelo mundo. Eu não fui chamada para fazer isso aqui, ó. E aí, Gisele, qual que é a sua fala hoje? Quando você fala que vai pregar pelo mundo e tem que ser a dona da sua casa. Gente, sinceramente, eu falei para vocês que eu cheguei num ponto de frustração, de humilhação como mulher, como esposa, como mãe, que eu não me sentia capaz de mais nada, né? Então eu achava assim, não, eu não nasci para ser mulher, eu não nasci para ser, não nasci para ser esposa, eu não nasci para ser mãe, eu nasci para fazer a obra. Só que é o que a Marjorie sempre diz, né? Então Deus errou quando te fez mulher. Porque se Deus me fez mulher, gente, ele já me capacitou. Quem tem que dar lugar para essa capacidade sou eu, porque a capacidade já está em mim. Já está em mim. O conteúdo de Deus, ele não vem faltando coisa, não. Ele vem completo ali, ó. A obra-prima de Deus, ela é perfeita, ela vem completa, tá tudo dentro de você. Tudo tá dentro do vaso já. Entende? Só que eu não sabia que eu tinha isso tudo guardado. Sabe? Eu não sabia que eu podia ser mãe e esposa. Então, quando eu voltei para casa, eu descobri sim que eu podia ser mãe. Eu descobri sim que eu podia ser uma esposa. E não era qualquer esposa, era esposa. Né? Eu posso falar. Eu falo assim, às vezes o esposo pode reclamar o que for. Mas eu garanto a mulher que eu sou. E eu falo para ele, meu filho, se tu perder, quem perder é você. Porque tu não sabe a mulher que tu tá perdendo, não. Por quê? Porque eu sei a mulher que eu sou para ele. Né? Eu sei a mãe que eu sou para os meus filhos, apesar de ter muitas falhas, porque todos nós temos, nós somos perfeitos, né? Mas uma coisa eu tenho certeza, eu sei reconhecer onde eu errei e eu não sou mais orgulhosa para não voltar atrás e começar de novo, entende? E o que barra a gente de conquistar e de aceitar aquilo que Deus tem para nós é o orgulho. É o orgulho. É o orgulho de dar o braço a torcer. Você pode se sabotar 1000 vezes, falar assim, ah, né? Não, eu não sou orgulhosa. Mas não quer pedir ajuda, é orgulho. Ah, eu não sou orgulhosa. Não sou orgulhosa. Mas não tem coragem de reconhecer que falhou em algum ponto. Gente, mas a vergonha não é você falhar. A vergonha é você não consertar o erro. Falhar, isso todos mesmo. Nós vamos falhar. Em qualquer ponto da vida, nós vamos falhar. Mas a vergonha é você não consertar o que você fez de errado. Porque tem conserto sim. Você tá vivo. Você morrer não tem jeito mais não, meu filho. Só Deus. Eu fiz essa mulher... Gente, eu fiz essa mulher vender cada coisa.
E tem coisas que são simples, mas teve um dia que ela teve que vender a ideia para o pastor dela para fazer uma EBF com as crianças na pandemia. E ela teve que fazer isso dar certo, ela teve que fazer acontecer e fazer um resultado. Isso é venda. Foi lindo. Ela teve que vender a ideia para o pastor dela. Gente, isso não foi fácil. E na pandemia, que não podia ter aglomeração de crianças. E eu vou te falar uma coisa que eu falei para a Gisele um dia e aconteceu, se cumpriu na vida dela. As mesmas pessoas que acharam que agora ela era, ai, agora você vai ser dona de casa. Gente, pensa primeiras vezes que a Gisele teve que falar não para a igreja dela, porque a prioridade dela era a casa naquele momento. Você acha que ela não ouviu nada disso? Você acha que foi facinho? Ela era 100% comprometida com a igreja. Hoje, ela é 100% comprometida com a casa, 100% comprometida com a igreja, 100% comprometida com a missão, que ela é uma missionária mundial, ela faz a pregação da palavra pelo mundo, e 100% comprometida em ser mulher e ser feliz. Tá bom para você, não? Ah, tá. Detalhe. Ela estuda, tá, gente? Ela também faz faculdade. Ela também tem que brincar com as crianças. Pode falar, Gisele, que você levantou a mãozinha aí. Tô dando glória a Deus. É isso mesmo. Tem uma coisa que eu tô aqui, preciso de falar, gente, a respeito da troca. Algo assim que mudou na minha mente, a minha visão, foi quando a Marjorie falou a respeito de troca. Porque eu tinha dó das pessoas, literalmente, né? Então, um dia a gente conversando, ela falou assim, você não tá vendo tanto que você é egoísta e orgulhosa? Você não acha que isso é orgulho? Que isso é egoísmo? Eu falei assim, por quê? Não, claro que não. Né? Lógico, a primeira reação é essa, jamais, eu não sou egoísta, eu tô aqui, eu dou o meu tempo, eu ajudo, né? Não sou egoísta, eu não sou orgulhosa. Ela falou assim, então por que você acha que só você é capaz de pagar, né, de se posicionar, de pagar por uma mudança na sua vida, por uma transformação na tua vida? E você acredita que as mulheres que estão do outro lado, por mais que elas reclamem e falem, elas não são capazes de se posicionar e investir nelas? Porque aí aquilo ali foi, eu falei assim, nossa, eu tô sendo egoísta mesmo, eu tô impedindo. Por isso que eu tinha vergonha de oferecer, agora eu não tenho mais, sabe por quê? Porque foi algo que transformou minha vida, é o que a Marjorie falou, é uma troca. Quando você tá pagando ali, gente, você não tá pagando o produto dela, porque na verdade o produto dela não tem um valor, assim, contável em dinheiro, não tem, gente. Vocês vão ver que não tem valor, né? Mas você tá comprando ali um pedaço do tempo dela. Porque ela está investindo tempo, ela está parando a vida dela, tem 2 filhas, ela tem marido, ela está parando o tempo dela para poder dedicar você, para ajudar você a transformar a sua vida. Isso é pouca coisa? Não é, gente. E eu via isso, eu não valorizava o meu tempo, porque eu não via que o meu tempo tinha preço. Eu não via que o meu tempo tinha um valor. Hoje eu vejo. Eu sei o tempo que eu passo aqui na frente do computador estudando. Sabe? Estudando para quê? Para me ajudar a vida. Eu não estudo para mim. Sabe? Eu estudo, é claro que é para me capacitar, mas é para me melhorar, para se alguém chegar em mim pedindo socorro, eu ter condições de ajudar aquela vida, né? E por que eu acho que isso não tem um preço? Tem um preço, a minha dedicação, meu tempo, né? E é a questão dela. Então, assim, é uma troca. Hoje eu vejo venda como troca, né? Que realmente tudo é venda e que é uma troca, sim. Você paga ali o tempo da pessoa, mas na verdade você está ajudando aquela pessoa também. A pessoa está te ajudando e você está ajudando a pessoa, porque a pessoa precisa comer, ela precisa se vestir, ela precisa colocar um combustível no carro, ela precisa viver. E é que nem ela falou assim, ninguém vive de Deus te abençoe. Deus te abençoe é lindo, gente. Eu desejo, em nome de Jesus, a bênção de Deus sobre a tua casa. Mas o Deus te abençoe, ele não vai pagar tuas contas no final do mês. Não vai. Né? Deus, é claro que ele vai mover o céu, vai dar ferramenta, mas você vai ter que trabalhar, não vai? Para você manter a sua casa? Vai. É claro que quando você estiver na escassez, Deus é Deus de milagre, ele pode tocar em alguém para te ajudar? Pode. Eu vivo isso constantemente na minha vida. Deus volta e meia, ele me surpreende. Eu tenho mesmo foi um desses dias que eu estava precisando de algo e eu cheguei na igreja, a pessoa falou assim, trouxe para você. Gente, isso é zelo de Deus, eu não abri minha boca. Sabe? E veio uma provisão de algo que eu estava precisando e eu nem, sabe? Eu falei, Senhor, é nos mínimos detalhes, sabe? Deus cuida da gente.
Só que Deus falou, cada trabalhador, cada obreiro é digno de seu salário. Nós temos sim que ter o pagamento por aquilo que a gente está fazendo, sabe? É investimento do seu tempo, da sua vida. Entende? Eu não estou falando de cobrar obra, jamais. Eu estou falando, assim, de questão de trabalho mesmo, né? Questão de tempo que você dedica, né? Então, assim, não veja, quando você for comprar, por exemplo, quando você vai lá comprar uma bolsa, você está pagando aquela bolsa, entendeu? Teve um trabalho, teve pessoas que foram ali pagas para poder fazer aquela bolsa. Entende? Teve todo um trabalho para pegar aquela matéria-prima, para confeccionar a matéria-prima, para transportar a matéria-prima, para chegar na tua mão, você achar ela linda e pagar por ela. Entende? É a vida. Não tem como nós fugir disso, né? E quando você compra, por quê? Porque você tá vendo que aquilo ali vai te servir. Por que eu quero uma bolsa? Porque a bolsa vai me servir para alguma coisa, carregar meus documentos, gente, né? Não vai ser para me desfilar na passarela do Brasil, não, né? Não vai ser. Vai ser o quê? Também, quando a bolsa é boa. É bonitinha, né? Dá pra gente dar uma desfilada. Porém, a intenção, primeiro, não é essa, é guardar as coisas, né? Mas também não é ficar feia, né, gente? Não tem que se cuidar. Então, assim, é uma troca. Então, quando você realmente está disposto... hoje eu vejo o trabalho da Marge, a Marge falou assim, Gisele, se fosse para você pagar hoje, eu falo assim, Gisele, a partir de hoje você não vai ter mais na minha companhia e você precisa pagar para tudo de novo, para poder continuar, né? Você pagaria? Eu falei para ela, minha irmã, eu ia pegar cartão de crédito emprestado, eu ia me desdobrar, mas eu pagaria. Por quê? Porque eu sei o preço que tá tendo na minha vida. Meu marido sabe. Tanto é que quando a Marjorie entra aqui em casa, que ele sabe que eu tô falando, ele fala, você tá com quem? Eu falei, eu tô com a Marjorie, dá licença. Ele falou assim, não, tô indo lá pra cozinha. Ele vai pro quarto. E leva as crianças, tão bonitinho. Eles não interrompem, porque ele sabe que eu tô com a Marjorie. Por quê? Porque ele sabe que eu tô investindo em mim, vai ter uma mudança em casa, eles ficam ansiosos para ver o que vai acontecer, e acontece, gente. Acontece. Então, é muito engraçado, gente, que quando a gente começou esse trabalho, entre os eu não consigo, é difícil, eu não posso, estou cansada, entre outras coisas, né? A Gisele falava assim, minha irmã, eu sou casada com Nabal, você não conhece. Você não tá entendendo. Minha irmã. Aí eu olhava assim, né? Eu falava assim, não, entendi, tá, né? Mas só que assim, ele não é meu aluno. Ele não é meu aluno, né? Você que é. Então vamos cuidar da Gisele e vamos ver o que fica, né? Gente, pode ir lá no Instagram olhar, no Instagram dela, no Dia dos Namorados. Ela arrumou uma mesa e ela colocou balão de coração. Aí, no dia que a gente se encontrou, eu falei assim, ai, Gisele, cadê o Nabal, que nada abala, que nada, né, que nada convence, que nada satisfaz? Minha irmã, nem te conto. Então, assim, mas era isso mesmo que ela sentia, porque naquele momento ela fazia o possível dentro do que ela achava que podia. Então, sim, ela se esforçava, ela era uma mulher de Deus, ela era uma mulher que orava, que pregava, que buscava, que tinha atitude de mulher, mas que ela estava perdida dentro dela. Então, a culpa era dele. A culpa tinha que ser de alguém, né, Gisele? A culpa é sua, você dava para quem você queria, então você deu para ele. E assim, isso causava um sofrimento, causava um afastamento no relacionamento. Verdade. E sabe? E Deus foi tão maravilhoso, porque no dia que eu vi os balãozinhos, e quando eu falo assim, qual que vai ser a ação de amor para ele hoje? Qual que vai ser isso assim para ele hoje? A gente tem. Se você não sabe vender, eu vou te mostrar que você vende todo dia. Nós temos um dia da semana que é o dia do romance. Na verdade, é das 6 horas para tarde, assim, né, para a noite. E não é necessariamente um dia que você vai namorar, no sentido literal da palavra, não é só para isso. Não é você fazer aquele circo, mas é um dia que você vai dar atenção e vai ouvir o que seu marido fala. Por quê? Porque ele é seu primeiro cliente. Então, você vai ver o que ele quer, o que ele gosta, o que ele precisa de você e você não está fazendo. Então, você vai fazer pesquisa de campo. No dia do romance, eu falo que eu faço pesquisa de campo. Nossa, lembrei de uma então, palavra. Eu vejo porque assim, o que acontece?
Se eu quero que meu marido invista em mim, se eu quero que meu marido me dê apoio, o que eu estou fazendo para vender essa ideia para ele e ele sentar na mesa e falar que eu sou a mulher valorosa? Isso é uma venda. Se eu não conheço meu cliente, eu não ofereço o produto que ele precisa, certo? E tem muita mulher aí muito enganada pensando que marido está querendo só sexo. Não é, gente. Não é. Verdade. Só que você já sentou do lado dele, conversou e foi fazer a pesquisa de campo para ver o que ele realmente quer? Verdade. Isso é uma venda. Do mesmo jeito que você faz venda em qualquer outra situação, você tem que vender qualidade de vida para sua família. Você está fazendo isso? Conta, Gisele, quando você descobriu o seu Davi. Minha irmã. Eu falando, voltando à história do Nabal, realmente, nós temos mania de culpar os outros pelos nossos fracassos, né? Alguém tem que ser culpado, gente, a culpa não é sua, né? E eu era assim, eu me culpava os outros. Nesse sentido de casa, eu queria culpar meu esposo. E eu via ele como um Nabal. E eu me via Abigail, mas quando eu comecei realmente, quando eu voltei realmente para casa, eu vi que não tinha nada de Abigail, gente. Porque a Abigail, ela foi uma mulher extremamente organizada na sua casa, sabe? Um dia a Marjorie me fez ver isso com outros olhos e eu falei, Senhor, eu pensando aqui que eu estava na Abigail, me vendo como Abigail, nunca fui Abigail na vida, né? E, gente, tem que confessar, né? Hoje eu posso dizer que eu sou. Hoje eu sou uma Abigail, sabe? Só que o meu Nabal não é mais Nabal. Deus transformou hoje, ele é Davi, abençoado, né? Hoje ele faz a obra comigo, tá do meu lado, ele que me leva para pregar, sabe? Ele que dirige o carro ali, vai comigo, dando todo apoio a ele, né? Temos uma vida de casal igual todo casal tem, vai falar que não tem conflito, mas melhorou. Em vista do que eu vivi, gente, eu tô vivendo um momento muito bom na minha vida, né? Louvado seja Deus, porque transformou. Mas às vezes as mulheres, eu vou falar aqui para as mulheres, nós estamos em mulheres, né? Mas quem sabe tem algum homem no nosso meio, não sei, né? Mas assim. Mas se tiver homem, ele pega e vai dar para a mulher de presente para ele ganhar uma mulher nova, né? Com certeza, né? E às vezes a gente fica esperando o outro, né? Ser responsável pela nossa mudança. A gente pensa, não, depois que o fulano mudar, eu mudo. Entende? Gente, mas não começa pelo outro, começa comigo. Entende? Se você não mudar, enquanto você estiver vendo só vendo as falhas do seu marido, vendo só os defeitos, apontando o que ele faz de errado, e você não olhar para você e procurar melhorar você, não tem jeito. Entende? E eu comecei a olhar para mim, a primeira coisa quando eu voltei foi para casa, né? Comecei a cuidar mais das coisas, comecei a dar mais atenção para ele, porque até então eu percebi que era totalmente ausente, ele não tinha minha atenção. Então, eles não se sentiam amados, porque a linguagem do amor, ele é toque físico, né? E palavras de afirmação. Então, se eu só via defeito, pensa no homem infeliz, gente. A mulher que só vê defeito nele e ele quer ser elogiado. Ah, mas ele também não faz por onde? Ah, não é possível, gente, que o ser humano na face da terra só tem defeito, todo mundo tem qualidade. Extrai a qualidade desse homem e lança em rosto dele, ué. Lança, né? Mostra pra ele que ele tem alguma coisa boa, porque quanto mais você ressaltar aquilo de bom que ele tem, mais ele vai querer fazer, para que você veja, porque a intenção do seu esposo é atrair a tua atenção, ele só quer que você perceba isso. E às vezes ele reage como? Demonstrando agressividade, te colocando para baixo. É tudo ele dizendo, me dá atenção. Sabe? É tudo ele dizendo, olha eu aqui, ó. Você não repara em mim, não? Você não tem tempo para mim? Então, eu comecei realmente a dar mais atenção para ele. Quando eu dei atenção para ele, ele voltou, sabe? Ele se voltou para mim. Hoje ele me trata como a esposa, né, que eu sou. E hoje, assim, ele é um esposo maravilhoso, gente. Vocês não têm ideia que é meu marido. Ele é maravilhoso. E eu não sabia que ele era isso tudo. Por quê? Porque eu estava presa nas minhas crenças, nas minhas mágoas, sabe? Olhando só os defeitos do coitado, gente. Tadinho desse homem, ele me aguentou 17 anos. Eu achando que eu tinha suportado ele, mas ele me suportou 17 anos. Sabe? Vai fazer 18 anos que a gente tá junto, entre namoro e casamento. Então, assim, eu tô assim, eu carrego ele nas costas, eu toda a vida. Eu que carrego, eu que faço, eu. E ele? Ele não me suportou, não. Aí, às vezes, nós queremos que os outros aceitem nós como nós somos, mas nós não pagamos preço nenhum para suportar o outro do jeito que ele é e quer mudança.
Entende? Você quer mudança? Você pode, vai ler o livro O Poder da Esposa Que Ora. Como que foi que ela teve o marido que ela teve? Foi ela orando pro marido? Deus muda meu marido, Deus transforma meu marido. Não. Deus muda, mostra para mim, Senhor, onde que eu tô errando aqui. E aí, o que que Deus mostrou para ela? Onde que ela tinha que consertar, sabe? A atenção que ela não dava, ela passou a dar. A casa que ela não cuidava, ela passou a cuidar. Sabe? O cuidado que ela não tinha com os filhos, ela começou a ter. O entregar os filhos para Deus que ela não conseguia, ela entregou. E ali Deus foi colocando a casa dela no eixo. Por quê? Porque ela olhou para ela. Mas deixa eu te falar uma coisa que é muito importante, que eu gostei dessa colocação que você fez. Quantas pessoas leram esse livro, assistiram o filme Quarto de Guerra, assistiram a Prova de Fogo, leram aquele... Tem um outro também que é voltado para isso. Escuta o pastor Cláudio Duarte, ri que é uma benção, e não consegue colocar isso em prática. Parece que assim, nossa, meu marido devia escutar isso. Não, tem uma vizinha aqui que ela tem que ler esse livro. A palavra pregada é sempre pro outro, né? Nunca é para mim. Não é? E quando você falou aí da colocação, gente, esse livro, O Poder da Mulher que Ora, ele é antigo. Ele é bem antigo. Eu já vi vários trabalhos feitos em cima dele. E hoje tem o poder da mulher que ora, o poder da esposa que ora, o poder do casal que ora junto e o poder do filho que ora. Ou da criança que ora. Eu tenho todos. Tremendo. Perfeito. Só que um livro que você não abre, ou um livro que você lê e não age, não transforma. É a mesma coisa de você entrar no curso, seja qual curso que for, e não colocar em prática aquilo que você está vivendo ali, que você está vendo, e mudar o que você está vivendo. Então, uma das coisas, essa semana, Gisele, semana passada, veio uma moça fazer o DDD comigo e ela já veio pronta para comprar e entrar no programa, né? Uhum. Aí eu falei para ela assim, não, antes de você comprar, vamos conversar para mim saber no que eu posso te ajudar. Uhum. Aí ela falou assim, tá. Quando ela veio, a pergunta dela foi assim, onde você estudou? Ah, eu estudei no lugar tal. Ah, você fez coaching? Sim, eu fiz coaching. Aonde? Falei. Quantas formações você tem? Eu falei. Só para vocês saberem, só de coach eu tenho 5. Você fez terapia também? Fiz. Quanto tempo faz que você faz constelação? Tanto tempo. Quanto tempo faz que você está na escola de heróis? Tanto tempo. Você já fez quantos cursos assim? Tantos. Você manda seu certificado para mim ver? Mando. Eu fui lá, de verdade, eu compartilhei todos os meus certificados, até os que não eram. Eu fui, nessa hora eu acho que eu pequei. Eu peguei todos os certificados do Instituto Bíblico e mandei também. E não é pouco, não, gente. Certificado do Instituto Bíblico, né, Gisele? Cada módulo tem um certificado. Eu mandei todos. Mandei tudo para ela. Fiz um arquivo e mandei para ela. Aí ela viu, tal. Aí quando foi no dia seguinte, ela me chamou e falou assim, pode me mandar o link que eu vou entrar no seu programa. Eu falei, não. Agora você pega esses certificados, todos que você tem aí, e usa eles para transformar a sua vida. Por quê? Porque eu tenho 100% de compromisso com a sua mudança. Você tem que ter 100% de compromisso com a sua mudança. Quando você está apegada em título, em papel, inicie naquilo, você não está pronto para a mudança. Você está pronto para ter mais um certificado. E aí a gente cai, e eu cheguei a cair nisso, mas a gente cai numa coisa chamada maldição do conhecimento. Então, eu dei para ela os certificados e dei para ela também os links para ela fazer os cursos que eu fiz. E é claro, eu sou afiliada de todos os meus professores, né? Então, falei para ela, você não precisa estudar comigo, você pode fazer a mesma jornada que eu fiz e ter o mesmo desempenho que eu tive, sabe? E quantas vezes, gente, você não escuta um pregador, por exemplo, da palavra, porque ele não usa gravata? Pega a gravata, então, e faz ela mudar a sua vida, faz ela pregar para você a palavra da verdade. Fala, Deus. São detalhes que fazem a gente perder
sabe, o nosso sentido e o nosso conhecimento e a nossa bênção de vida. E quando eu fiz isso, na hora, e depois eu pensei, meu marido falou assim, ai, amor, era só mais uma cliente. Não. Nenhuma de vocês que vem conversar comigo, seja aluna, seja mentorada, seja participante do grupo gratuito, nenhuma é só mais uma. Nenhuma, para mim, significa dinheiro. Se você vem conversar comigo, eu quero um plano de ação e eu quero resultado. Porque o seu resultado é o meu resultado. Eu só tenho os depoimentos que eu tenho porque a gente tem esse compromisso. Então, a troca não é a pessoa comprar o meu produto. A troca é você colocar em ação. A Gisele está comigo desde os grupos gratuitos. E ela foi a primeira a fazer a renovação. Ela foi a primeira a fazer a renovação. E, na época, eu nem ia fazer renovação. Tanto que a parte que tem lá, que eu falei para ela, não, usa esse link mesmo e tal, foi a primeira. Foi bem interessante, né? Nem era de renovação. Por quê? Porque para ela tem esse valor. E aí foi onde eu falei para ela, então você acha que ninguém mais merece investir na própria vida? Só você. Você é exclusiva. Você pode pagar. As outras pessoas não. É um tapa. Foi. Mas só que hoje ela também é minha afiliada. O que é isso? Cada vez que ela indica o meu programa, ela ganha uma comissão por isso. Ela faz uma venda e ela ganha um dinheiro, um resultado por essa venda. Isso não é comércio para ela, gente. Isso é troca. Não, porque o que ela mostra para você de benefício não é o que ela ouviu falar. E uma coisa que foi muito interessante ontem, quando eu fiz a minha carta de venda, né, que está lá na bio do Instagram, foi que eu fiz a minha carta de venda e eu pedi a validação das minhas alunas. Porque a minha preocupação era a seguinte, será que o que eu coloquei aqui é o que elas percebem que estão recebendo? Gente, eu estou apaixonada nas coisas que eu ouvi. E se você é minha aluna e ainda não fez o seu feedback, ainda pode fazer, porque eu vou fazer algumas alterações e vou escrever algumas coisas. E eu fiquei tão feliz com os depoimentos que eu vou colocar uma parte só de depoimento lá. Por quê? Porque se as minhas alunas não tiverem essa transformação, eu não quero vender mentira. Eu não sirvo para isso, a Gisele não serve para isso e você não merece isso. Então, se hoje você achar que faz sentido para você transformar a sua vida, tem que fazer sentido para você voltar para casa. Senão você vai ser mais uma que eu vou falar, não dá certo, eu não vou trabalhar com você, porque eu não sei fazer de outro jeito. Para mim, mulher que não volta para casa e não se torna dona, ela não tem para onde ir, porque todo dia ela tem que voltar para casa. Sua casa está te acolhendo? Sua família está te acolhendo? E é preciso, então, que você prepare esse acolhimento, para que você receba esse acolhimento. E tem uma questão que eu acho séria também, a questão das mulheres, porque tem mulher que ela nunca teve dificuldade de mexer com casa, né? Tem mulher que ela sempre se dedicou, ela sempre foi bem ali em casa. Mas ela não tem um relacionamento bom dentro de casa e ela não consegue, às vezes, romper. Ela sente que tem um bloqueio na vida dela, né? Seja ministerial, seja no trabalho, ou até mesmo no convívio em si. Com a casa em si, ela não tem problema. Às vezes, ela tem dificuldade de relacionamento. E ela olha para si, ela pode olhar e falar assim, eu não preciso da minha casa organizada, porque minha casa já está em ordem. Eu não preciso de voltar, eu já estou aqui, sabe? Só que o problema não é eu estar aqui. É eu saber se eu estou fazendo do jeito certo. E, não, na verdade, não é que existe um jeito errado, gente. É que existe... como que eu vou colocar isso para você? Não é que é errado. É porque quando você não coloca da maneira que deve ser colocado, ele não tem o resultado que tem que ter. Nas pessoas da sua casa, no seu sentimental. Eu vou falar uma coisa para você. A minha casa, crenças na minha vida foram quebradas através da minha casa. A Margem é de prova que tem coisas na minha casa. Eu falo que quando trabalhou na minha casa, trabalhou meu emocional. Eu sou uma pessoa extremamente hiperativa, agitada, ansiosa, acelerada. A minha mente é muito acelerada. Eu estou num projeto aqui, eu já estou tendo outro lá na frente. Eu estou no meio desse aqui ainda. Eu nem terminei ele, eu já estou pensando no outro. E aí, às vezes eu focava no outro e não conseguia nem fazer. Eu fazia esse aqui,
né, acelerada, correndo, para fazer o outro logo. Quando eu estava no outro, era sempre aquela sequência. Então, quando eu voltei para casa, que eu tive que começar, é a questão da humildade, né? Você sabe mexer com casa, sabe, mas às vezes você é acelerada, ansiosa, não consegue conciliar as coisas. Quando você volta e começa do jeito, né, aceita alguém te ensinar a você a refazer aquilo que você está acostumado a fazer, o que acontece? Você começa de novo, né? A humildade. Então, ali você começou do zero, você vai reaprendendo, gente. Quando você vai... isso eu falo a respeito disso, porque meu filho, ele tem um certo transtorno, e aí a psicóloga virou para mim, quando ele foi fazer a avaliação dele, que teve o diagnóstico, né? Aí ela virou para mim e falou assim, olha, o teu filho, ele vai ter que reaprender a aprender. Entende? Porque ele aprende da maneira errada. Ele entende as coisas da maneira errada e ele aprende da maneira errada que ele aprendeu. Então ele vai ter que reaprender. Gente, eu peguei aquilo para minha vida. E eu vi que muitas das vezes nós aprendemos com a nossa visão errada, aprendemos com a nossa visão errada e praticamos com a nossa visão errada e achamos que estamos certos. Entende? E não tem nada que tire da nossa cabeça que a gente está errado. Porque, não, eu aprendi assim, eu fiz assim. Não, você aprendeu do jeito que você quis e colocou em prática do jeito que você quis. Mas não quer dizer que seja o jeito certo. E aí, quando a psicóloga falou aquilo, eu peguei aquilo pra minha vida. Eu falei assim, nossa. E eu vejo hoje que eu e minha casa organizada, ele fez isso comigo, né? Tinha coisa que eu sabia fazer, mas eu não estava fazendo da maneira correta. Eu pensava que eu estava certa, mas não estava. Entende? Então, quando você tem a humildade de recomeçar e aprender de alguém, entende? Você está dizendo assim, não, eu estou aberto para o novo e agora eu estou disposta a seguir na linha reta, né? Do jeito certo. Não quer dizer que a verdade da Mari seja a única verdade, mas é a verdade que eu acredito, porque ela segue os princípios que eu creio, entende? Então, assim, realmente entrou dentro daquilo que eu precisava. E entra a mensagem dessa psicóloga, né? Seu filho precisa reaprender a aprender. E hoje Gisele, eu vejo mulheres dentro de casa que sabem arrumar casa, que sabem fazer comida, mas que não sabem ter um convívio com o esposo, não sabem ter um convívio com os maridos, não têm uma vida espiritual plena, não conseguem chegar até Deus. Por quê? Porque precisam reaprender a aprender, precisa começar de novo. E isso requer também um posicionamento e humildade para você descer e entender que você precisa de aprender. Você falou isso agora e foi muito engraçado, porque eu não tinha pensado nisso mesmo. No meu caso e o da Gisele, a gente se identificou muito, em muitos pontos mesmo. A minha casa também era um caos na época, eu também precisei de ajuda. E então, assim, a gente se identificou, por isso que eu quase não lembro desse outro extremo. Eu falo de vez em quando eu anoto. E agora a Gisele falando, a gente tem um extremo daquela mulher que ela limpa a casa dia e noite. Ela lava a casa dia e noite. Você entra na casa, não tem uma poeira. A casa é em ordem, a casa tá toda arrumada. Porém, ela é uma mulher que está dentro de casa cansada, frustrada, porque ela gosta muito de fazer artesanato, por exemplo, mas ela não pode, porque ela não tem tempo. Porque ela tá ali, sabe, na rodinha do hamster. Acorda, faz café da manhã para a família. Ela mesma não toma café, gente. A mulher, assim, ela chega num ponto que ela mesma ela não senta para tomar um café. Ela acorda, faz café para a família, arruma almoço, já arruma a cozinha, daí já tem que arrumar o café da tarde, daí já arruma o café da noite. E nos intervalos ela tá limpando a casa, ela tá lavando quintal, ela tá lavando cachorro, ela tá lavando carro, aí ela volta, faz comida de novo. E ela não sai dessa rodinha do hamster. E fica uma mulher dentro de casa muito cansada, muito frustrada, sem dinheiro e sem aquela possibilidade de ter um ganho financeiro que supra a necessidade dela. Então, ela não pode, por exemplo, ir fazer a unha, porque ela não tem dinheiro. E o marido, que também está lá largado, porque ela não tem tempo para o marido, afinal de contas, ela está cuidando da casa, né? Gente, isso não é errado, tá? Não é errado. Mas é um extremo que deixa a sua vida incompleta. Você pode sim ser uma mulher muito cuidadosa com a casa sem se matar com a casa. Para você ter uma ideia, o nosso plano semanal é que você tenha na sua casa 90 minutos por dia. Marjorie, eu tenho criança pequena. Não, a gente está falando de casa.
A sua dedicação às crianças, à comida, a outras coisas, elas são distribuídas nas 24 horas também. Porque se você se organizar, você vai fazer um cardápio que facilite a sua vida. Você vai deixar tudo pré-preparado para que a sua vida fique mais tranquila também. Percebe? Então, assim, é tudo uma questão de você organizar quem eu sou, para onde eu vou, você tem que saber onde você está. O que eu quero e qual a qualidade de vida que eu estou buscando. Você quer a qualidade de vida? Não, outro dia eu falando sobre lavanderia, e uma amiga minha falou assim, olha, eu tenho tanquinho, eu tenho máquina, mas eu prefiro lavar a roupa na mão. Eu falei, como é que é? Ela lava, gente, ela lava coberta na mão e só põe para centrifugar. Eu falei, minha flor, isso se chama preferência, escolha e, na minha opinião pessoal, autoflagelo. Porque eu fiquei um tempo sem máquina e eu tive que lavar na mão, mas porque eu estava sem máquina. Isso para mim é uma pessoa que gosta de se punir, que gosta de sofrer. Nós levamos, eu acho que umas 4 semanas só para ela conseguir colocar essa roupa na máquina e tirar a roupa de lá e perceber que a roupa estava tão limpa quanto. A roupa mais suja, porque ela tem criança e tem quintal de terra, a roupa mais suja era da criança, ela bateu no tanquinho. E saiu tão limpa quanto se ela tivesse esfregado essa roupa. Então perceba que a gente faz o nosso melhor dentro daquilo que naquele momento a gente acredita que pode. E eu e a Gisele estamos aqui para te falar que você pode muito mais. E depois que você pensar e voltar para casa e arrumar suas coisas, você vai começar a vender. Marjorie, o que eu posso vender? Eu não gosto de internet, eu não gosto de trabalhar com marketing digital. Tudo bem. Você sabe pintar? Não, eu não sei pintar. Você sabe fazer crochê? Não, eu não sei fazer crochê. Você sabe fazer sabonete? Não, eu não sei fazer sabonete. Você sabe fazer chinelo? Não, eu não sei fazer chinelo. Ok, você não sabe fazer absolutamente nada para ganhar dinheiro dentro de casa? Não, eu não sei fazer nada dentro de casa. Então vamos escolher o que você vai aprender. Coisa boa é você ver que você não sabe nada, porque assim você já aprende o que você quer e faz para ganhar dinheiro. Triste coisa é uma Gisele e uma Marjorie da vida, porque as duas fazia tanta coisa que não sabia fazer dinheiro. Verdade. Porque a gente não tinha foco e não tinha coragem de vender. Agora não. Agora, se você tem foco, você vai aprender o que você vai fazer. Você vai aprender como ganhar dinheiro, e esse ganhar dinheiro é com trabalho. Você vai vender o seu produto e vai ter uma renda para que você possa ir lá e pagar as suas unhas. Para que você possa ir lá e pagar, de repente, uma pessoa para fazer o seu operacional na casa. Gente, eu falo isso e as meninas dão risada, mas eu acredito no que eu estou falando. Eu quero ser aquela mulher de Provérbios 31, não aquela mulher sábia que limpa tudo, que faz tudo o tempo todo. Mas o principal versículo que eu quero que se cumpra na minha vida. A mulher é sábia, dá ordem aos seus empregados. Para ela dar ordem aos seus empregados, gente, aquela mulher ela tinha que ser empreendedora. Ela tinha que saber fazer para poder vender, para poder pagar quem faz o operacional. Sabe? Então, hoje eu estou na fase de aprender a fazer, aprender a vender para poder pagar depois e dar ordem aos meus funcionários. Percebe que tudo é venda? Então, quando você vier aquele pensamento assim, eu não sei vender, eu não sei fazer nada, me chama. Chama a Gisele. Hoje, a Gisele te dá uma aula, tanto quanto a minha, se você pode ou não pode fazer alguma coisa para ganhar dinheiro dentro de casa. A Gisele, eu não sei se você chegou a fazer o gelinho gourmet? O geladinho gourmet? Não, esse eu não tentei. Mas eu fiz outras coisas. O que você fez? Conta para as meninas. Eu faço artesanato, né? Recursos em EVA para contação de história bíblica. Então, assim, eu comecei a pegar encomenda dos recursos visuais, né? Para poder estar ali tendo uma renda. É uma coisa que eu amo fazer, eu faço dentro de casa. E sempre as irmãs pedem, né? E eu vendo, porque tem o custo, né? Do material, tudinho. Então, hoje eu não me limito mais a fazer, porque eu sei que é algo que vai enriquecer, né? Vai ajudar ministerialmente alguém e vai me ajudar também. Então, a troca. Então, eu faço esses recursos visuais, a qual eu sou apaixonada. De vez em quando ainda costuro. Nossa, Gisele, mas você cobra?
É para a igreja, é para a obra. Como que você tem coragem de cobrar? Uai, mas tem um custo do material, né, Marjorie? Como que eu vou Só o fazer? material? Tem o meu trabalho, o meu tempo também. É claro que eu coloco hoje em dia, eu não tenho mais essa cisma, é um valor justo, né? Pelo que eu faço, porque a pessoa está me abençoando e eu estou abençoando a vida dela também, né? Então a gente tem que entender aquela questão, né? A gente come, né? A gente veste, tem 3 meninos pequenos, faz tratamento. Então tem todo um histórico. Então não é vergonha nenhuma você fazer alguma coisa para você vender, gente. As meninas me perguntam, eu não sei como ganhar dinheiro em casa. Gente, tem tanta coisa que a gente pode fazer. É porque nesse momento eu não quero fazer nada para me ganhar dinheiro em casa, porque eu tô com outros alvos, outro foco, entende? Eu estou em um momento que até dia 15 de dezembro eu estou totalmente entregue neste propósito que eu tô. Mas passou do dia 15 de dezembro, e aí me segura, entende? Porque eu tô caminhando para um objetivo que eu tenho. Então, depois do dia 15, que foi a data que eu estabeleci para estar acontecendo aquilo que eu o material que eu estou preparando, tudo que eu estou fazendo, até o dia 15. Depois do dia 15, eu vou voltar com meus planejamentos para me fazer meus recursos do jeito que eu quero, porque eu amo fazer, né? E eu sei que vai trazer a questão, vai abençoar a vida de alguém. Então, assim, tudo que você faz é para trazer um benefício para alguém. Quando a pessoa compra é porque ela está precisando daquilo, né? A mesmo Sim. jeito, quando eu pago para alguém fazer alguma coisa para mim, é porque eu estou precisando. Né? Por exemplo, o fato de eu pagar mais é porque eu preciso de ajuda, eu preciso de crescer, eu preciso de abrir o meu entendimento, eu preciso. Então, eu estou investindo porque eu preciso. Entende? Então, hoje eu não tenho cisma. Tanto é, Márcia, que eu acabei. Eu vejo as pessoas choramingando. Sabe que a gente tem que falar assim, você tem que chinchar, né? Que você tem que papapá, pedir desconto. A gente tem sim, a gente tem a mania de pedir, né? Mas hoje eu não sou daquele tipo de pessoa que eu saio por aí pichinchando, sabe? Se eu gostei, eu pago. Se eu não gostei, eu não pago e pronto. Por quê? Porque se eu estou precisando, não é o valor daquela coisa. É claro que eu posso, se eu pesquisar e não for acelerada, né? Não for ansiosa, eu posso sim achar por um preço melhor, né? Depende da minha prioridade, da minha necessidade no momento, da urgência que eu tenho daquilo. Se é uma coisa que eu posso esperar, é lógico que eu vou pesquisar, eu vou procurar o mais em conta do mesmo produto, a hora que aparecer eu compro, porque não é uma urgência. Mas se é algo que eu preciso, que eu vejo que não dá para esperar, para que eu vou ficar pesquisando, procurando? Se é uma coisa que eu preciso para ontem, você vai pagar o preço que vale. Isso, um pacote de arroz, gente. Se você chegar no mercado, tiver um pacote de arroz que custa 20, 30 reais o pacote. Vamos colocar 35, porque esse trem tá tudo caro, né? Você chegou lá, tem um pacote de arroz que é 35 reais. A sua casa acabou tudo. Só tem aquele de 35 reais. Você vai esperar aparecer um de 15, 20? Não vai, porque você tá com fome. Você precisa dar comida para os meninos. Então, você vai comprar aquele de 35, porque é necessidade. Então, a gente tem que saber também pesar na balança o que é necessidade, o que é supérfluo, e realmente investir naquilo que é correto, e ter sabedoria, né? Tem muita gente, agora na Black Friday, a gente está falando de vendas, né? E agora na Black Friday tem muita oferta no mercado, muita oferta. E são coisas muito boas mesmo. E o Jerônimo fala muito disso, né? Para quem não conhece, o Jerônimo é o Jerônimo Temel, que é o professor da Academia de Produtividade Nível A, e ele também tem o produto de coaching. E ele é o meu professor. E ele fala muito sobre isso. Ele fala assim, às vezes aparecem oportunidades maravilhosas. Só que essas oportunidades não fazem parte dos seus planos, não faz parte, né, daquilo que é a sua meta de vida. E qual que tem sido o problema maior agora, né, esse ano e agora na Black Friday? Muita oferta e uma mulher dentro de casa que quer muito um resultado, mas não tem um plano. Uhum. Então, tudo que vem, ela acha que é para ela. E ela compra e não tem nada, e não faz nada. Eu tenho uma amiga que quando ela veio, ela é da Escola de Heróis, né? A gente é aluna juntas. Ela é terapeuta há mais tempo que eu. E ela estava numa coisa que ela falou assim, não, eu já comprei isso, 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 e não desenvolvia. E ela me viu falando na Escola de Heróis, ela veio para o programa. Hoje ela é minha aluna e também é minha mentorada. Claro que ela não é minha mentorada de terapia, mas uma das coisas que eu fiz ela organizar foi as finalizações.
E eu falei para ela assim, ó, você está proibida de comprar qualquer coisa enquanto eu não ver esse certificado, esse certificado, esse certificado, esse certificado. Eu tenho que ver tudo isso concluído. E para comprar o próximo produto, você vai ter que comprar com o dinheiro de cliente que você fez a captação. Porque na escola de heróis, a gente aprende a fazer venda. A gente aprende a fazer captação de cliente. E a gente aprende que a gente merece isso se fizer um bom trabalho. E ela está na mesma escola que eu. Então, por que ela ia ter um resultado menor do que o meu? Não justifica. Se você fez o certo, você vai ter resultado. E assim a gente fez. Gente, ela já está com a agenda fechada. Sabe? Ela está tendo cliente. Ela está tendo resultado. Proporcional ao esforço que ela está fazendo. Poderia ter mais cliente? Poderia. Mas dentro do esforço que ela está fazendo, ela está recebendo o resultado que ela precisa. E aí fica a minha pergunta. Vocês estão tendo o resultado proporcional ao trabalho que vocês estão fazendo. É isso. Nós precisamos ter ação para conseguir resultado. Para você ter ação, você precisa mesmo de ter e estar caminhando com alguém que tenha coragem de caminhar com você. Que tenha coragem de você falar assim, vamos fazer isso e isso. Por quê? O que aquela pessoa vai fazer para ter o resultado dela é o mesmo resultado que você precisa? Começa por aí. O resultado que ela está fazendo, que ela está tendo, e as coisas que ela está fazendo, fazem sentido para você também fazer? Ou vocês podem conversar e o que ela faz não serve para você e o que você faz, modelando no que a pessoa está fazendo, serve para você. Então, para as meninas que são aqui da Escola de Heróis, o Diogo, ele ensina exatamente o que ele faz. Exatamente, passo a passo o que ele faz. Então, nada justifica a gente ter um resultado menor do que o dele. Nada justifica, gente. Agora, a gente tem a escolha de fazer de outra forma, certo? Então, hoje, qual que é o meu maior desafio como aluna da Escola de Heróis? Comunicação. A minha história conecta com o que eu faço, mas eu ainda tenho o desafio de comunicar o quanto isso vai ajudar as outras mulheres. E aí, o que eu fiz? Essa semana eu pedi ajuda no Instagram. Gente, eu não faço stories. Eu entrei no stories e falei, gente, é o seguinte, eu preciso comunicar, eu não sei como comunicar, preciso de ajuda. Eu fiz uma live com a Carla, ela também é aluna da Escola de Heróis, e ela me ajudou a comunicar naquele dia o que eu precisava. Hoje, assim que eu terminei com a mentoria com a Gisele, eu falei para ela assim, Gisele, quer entrar comigo? Por quê? Porque com a Gisele, a gente consegue dar o depoimento do que o meu programa fez na vida dela e na minha, o que a gente faz, e aí eu consigo comunicar a mensagem. Percebe? E aqui entra o que o Jerônimo fala. Tornar o que é difícil ficar fácil. Sabe? Identifica qual é o seu problema, identifica qual é a sua dificuldade e pede ajuda. Para quem que eu vou pedir ajuda em termos de comunicação? Para as minhas alunas. Quem vai validar o meu trabalho? As minhas alunas. Quem é que valida o trabalho do Diogo? São os alunos. Porque se a gente não tiver resultado, tudo aquilo que ele está falando não vai passar de blá, 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 blá. Julia. Se as minhas alunas não têm transformação, o que eu estou falando não passa de palavra solta no vento. Tanto que, assim, duas coisas que eu vejo quando eu vou investir em algum novo curso. Eu vejo quem está falando comigo, eu vejo de onde ele tirou isso, ou seja, eu quero saber quem foi o professor do meu professor. Então, quando você vê alguns alunos, alguns professores que não dão fonte, sei lá eu por quê, eu não compro. Eu quero saber quem é a fonte dele e, se bobear, quem é a fonte da fonte. Porque, na minha verdade, na minha concepção, tudo já foi escrito. Tudo. A pessoa hoje que fala que inventou alguma coisa porque ela lê pouco. É verdade. E observa quando você vai ouvir as pessoas que têm resultado hoje. Observa quando você escuta Tiago Brunet falando.
O Thiago Brunet, ele fala isso com muita propriedade, porque ele pesquisou, ele vai atrás, ele pergunta. Ninguém é dono da verdade, ninguém sabe tudo, e todo mundo tem alguma coisa que pode compartilhar com outros, e isso tem valor. Hoje, eu falo para a Gisele, e eu profetizo sobre a vida dela, que ela vai ser uma pregadora da palavra de Deus pelo mundo, nível Joyce Meyer, nível Dev Titus. Eu não quero menos do que isso para ela. Porque esse é o potencial que Deus colocou na vida dela. Ela teve coragem e ousadia para voltar para casa, conquistar o marido, vender, né, os benefícios para o marido. O marido agora investe tempo e dinheiro na vida dela. E agora sim ela está pronta para conquistar o mundo. Simples assim. Simples assim. Você, a Arlete, por exemplo, que está aqui, que também é aluna da Escola de Heróis, com certeza o que você precisa está na sua história. Gisele, se despede, então, deixa a sua palavra final. Gente, mas o que a Marjorie falou é verdade, né? Eu quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui, né, me ouvindo. E eu espero ter contribuído um pouquinho com a tua vida para te encorajar, viu? E dizer que nada é difícil, né? Tudo é difícil se a gente é limitado, se a gente se limitar. Mas é que nem eu quero que você guarde na sua vida que tudo, Deus, que Ele é o Criador perfeito, Ele já fez completo, já está tudo dentro de você. Então agora você precisa colocar para fora, entende? E quando você começa a colocar para fora isso com posicionamento, com determinação, você começa a romper e você destrava em todas as áreas. E é o que a Marjorie falou, você começa a transbordar na vida dos outros. E você não se contenta em ter aquilo só para você. Tudo que é bom demais a gente quer compartilhar, a gente quer que outras pessoas conheçam também, entende? E eu não sei se vocês estão aqui, quem é cristão, quem não é, eu sou, né? E assim, eu quero transbordar o amor de Deus que há em mim na vida de toda a humanidade, né? Mas eu sinto uma plenitude tão grande hoje. Hoje eu posso dizer que eu sou plena em Cristo. Posso dizer que eu tenho essa plenitude porque eu sinto a verdadeira paz que excede todo entendimento. Eu sinto esse transbordar de Deus na minha vida e eu quero que ele também seja real na tua vida. Né? Então, que você possa transbordar e romper em todas as áreas da sua vida, todas mesmo. Porque quando você realmente se encontra e começa a caminhar, você começa a transbordar. E tudo na sua vida vai gerando resultado. Gente, eu falei pra Marja, eu falei assim, Marja, eu não ando mais. Parece que eu vou andando e as portas já vai se abrindo automático, assim, ó. Já viu porta de shopping? Quando você vai chegando na porta do shopping, ela se abre, assim, para você entrar? Eu caminho dessa forma, literalmente. Eu sinto como se eu vou, cada passo que eu dou, as portas já vão se abrindo. Isso é o quê? É o favor de Deus, né? De que você está no caminho certo. Então, que você possa se encontrar e tenha força. Começa. Não tenha medo de cair e levantar, tá? Não se envergonhe disso. Que não é vergonha você fracassar. Vergonha é você não consertar aonde você falhou. Beijo. Para completar o que ela falou e me despedir, que ela falou sobre o ser difícil, né? Ontem eu comentei com uma pessoa que eu amo muito e as coisas realmente não são fáceis para ela. Mas difícil é o que você não quer conquistar. Longe é o lugar que você não quer chegar. Essa palavra não é minha, é justamente do Diogo Hudson, tá, gente? Verdade. Então, quando você entende isso como verdade na sua vida, difícil é o que você não quer fazer. É difícil você ser uma mulher próspera sem ter que sair de casa e ser empregado de ninguém? Não, difícil é você ficar em casa frustrada, triste, sem dinheiro, sem recompensa por todo aquele trabalho que você faz. Isso é difícil. Longe é o lugar que você não quer ir. Quero finalizar minha fala de novo te agradecendo, Gisele. Beijos, meninas. Muito obrigada pela companhia de vocês.